Ângelo, muito obrigado. Podes sentar ou então ficar assim em pé, conforme preferiste, está à vontade. Só aqui um breve comentário. Tu, nos teus slides, focaste a questão das ecografias, mas nesta norma não fala das ecografias, não é? A única coisa que diz nesta norma porque depois temos outra norma que o Luís vai apresentar agora sobre as ecografias. A única coisa que diz relativamente a ecografias na norma é a pesquisa das aglutininas irregulares que deve ser feita, da cirurgia da rubéola que deve ser feita exatamente antes de efetuar a segunda ecografia, ou a ecografia morfológica. Ok. Gil, algum comentário em relação a esta norma? Eu tenho um comentário principal, que é uma coisa que eu mais uma vez tenho visto na prática clínica. A introdução da cirurgia da rubéola às 20 semanas prende-se com o facto de, à partida, uma infecção congénita por vírus da rubéola não causar anomalias fetais após as 20 semanas, porque o vírus não passa a barreira hematoplacentar. Pronto. E, portanto, nesta norma acabou por ser uma novidade nós termos um tempo analítico intermédio ali entre as rotinas do primeiro trimestre e as rotinas do segundo trimestre. E parece-me a mim, digam-me vocês, mas parece-me a mim que o que está a acontecer, eu acho que tem lógica, mas para a minha chafarica não dá, que é tendencialmente pedir-se as análises todas à mulher às 20 semanas do segundo trimestre. E o que é que acontece? Desculpem lá bater no ceguinho, vai-se pedir a PTGO muito cedo. Certo? Isto é, classicamente, a insulinoresistência típica da gravidez prende-se com a produção de determinadas hormonas placentares que vão interferir com, ao fim e ao cabo, o metabolismo da glicémia. E nós pedindo às 20 semanas, se for positiva, lá está, vamos arranjar um grupo de risco que vai ser referenciado. Mas se for negativa, não quer dizer que aquela mulher não tenha diabetes 1 a 2 meses depois, que é quando se propõe que se faça o pedido. Pronto. A outra verdade é que é raríssima ver uma rubéola congénita na gravidez. Raríssima. Não deve haver casos há vários anos. Pronto. E se calhar é uma daquelas coisas que nós podemos discutir mais tarde, com a vida, se fará sentido nós fazermos às 20. O sentido teórico é fazer às 24 identificar uma rubéola congénita não vai ajudar nenhum casal. Porque não pode interromper, não é? Só se tiver alterações incompatíveis com a vida, que, como nós sabemos, a rubéola, infelizmente, é uma infecção viral muito grave, que se manifesta no primeiro trimestre e que pode dar lesões 20 anos depois do nascimento, não é? Portanto, há uma série de coisas que nós não podemos diagnosticar e que não podemos propor ao casal, ou explicar ao casal que ele pode interromper, porque daqui a 20 anos pode, eventualmente, hipoteticamente, ter uma encefalopatia. E as 20 semanas prende-se com a hipótese de nós oferecermos ao casal a hipótese dele interromper se houver alterações na ecografia morfológica. A verdade é que, se a ecografia morfológica tiver alterações, vai-se repetir o grupo torso todo. Não é? Portanto, se calhar, não sei muito bem... Se faz sentido. Faça o número pouco de casos que há. E relembrar, isso sim é uma coisa que é feita na medicina geral e familiar, pedido por vocês, pedido por nós, pedido por quem for, e acho que é um tema esquecido por todos, as mulheres não imunes à rubéola devem ser vacinadas a seguir à gravidez, para evitar tudo isto, porque se elas forem imunes não há estas dúvidas. A avidez da rubéola, não sei se vocês têm noção, faz em 1 ou 2 laboratórios do país, portanto, se nós tivermos dúvidas, há o Ricardo Jorge que faz, que é ótimo a responder, mas quer dizer, é uma coisa que já não se faz há não sei quantos anos, porque há poucos casos. Na prática, se não houver repercussão ecográfica, não se vai fazer nada, não é? Portanto, não sei muito bem se... Temos aqui algumas perguntas associadas com esta norma, nomeadamente, temos aqui uma pergunta que é a seguinte. Boa noite. Na norma não é recomendada o pedido do doseamento do ácido úrico. No entanto, durante o estágio de ginecologia e obstetrícia, e mesmo em grávidas que são acompanhadas na privada, continuam a surgir pedidos deste doseamento. Gostaria de ouvir as vossas opiniões. E depois ainda há colegas que adicionam mais alguns parâmetros, que por vezes, no fundo, nos surgem pedidos, às vezes, de colegas da obstetrícia, da privada, e que depois as mulheres vêm pedir ao centro de saúde. Por exemplo, o Francisco Vilaça Lopes pergunta, e o teste do citomegalovírus?
Por exemplo, a Antonieta Azeredo, em relação a avaliações víricas, também surgem pedidos de privada com CMV ou com vírus da hepatite C. Que opinião? No fundo, os colegas gostavam de ouvir um bocadinho esta opinião sobre estas questões. Eu não sei se posso acrescentar. Podes. Tens uma dúvida? Não é uma dúvida. É uma partilha, se calhar, de algo que eu faço de forma menos correta, mas durante o meu estágio na maternidade eu fiquei com a indicação, e é isso que eu faço a todas as grávidas que sigo, que é a indicação foi dada que na maternidade, para facilitar depois a epidural, se nós pedíssemos no terceiro trimestre as provas de coagulação, seria algo correto. E é isso que eu faço, mas de facto não sei se é correto. Pedir o quê? Desculpa. As provas da coagulação. Então, começando no primeiro trimestre, CMV. O CMV faz sentido pedir numa prova pré-concepcional a todas as mulheres. E depois, se for imune, não imune, faz sentido pedir a um grupo de risco. O que é um grupo de risco? Mulheres que trabalhem em instituições hospitalares, nomeadamente com crianças, mulheres que trabalhem em jardins de infância, mulheres que trabalhem em instituições, com pessoas institucionalizadas, ou mães de crianças com menos de 2 anos, o que aniquila aqui logo uma parte jeitosa da população. Isto é o que nós fazemos, normalmente. Agora, a pergunta que vocês me vão fazer é, sim, está bem, é positivo, o que é que se vai fazer? Vai ser referenciado a um centro diagnóstico pré-natal e aí vai procurar-se a infecção fetal, não é? Porque nós temos infecção materna, a infecção materna tem que dar infecção fetal e a infecção fetal tem que dar doença fetal. E só nos casos de doença fetal é que se propõe tratamento. O tratamento não se faz em Portugal, desde já vos digo, os casais são todos enviados para a França, para Paris, caso concordem não interromper e prosseguir a gravidez, que neste momento já começa a ter alguns estudos que comprovam alguma eficácia do valociclovir nestas mulheres. Mas são estudos que, estamos a falar de 12 casos, 6 melhoram, mas são 50%, estamos a falar de uma percentagem de aborto, não é? De interrupção médica de gravidez a pedido do casal, ou de sobrevida sem sequelas. Pode fazer sentido. Se faz sentido numa gravidez de baixo risco, se calhar não, certo? O que nós habitualmente fazemos, habitualmente peço na pré-conceição, se for negativo peço neste grupo de mulheres, às vezes confesso que as grávidas mulheres com filhos com menos de 2 anos não peço, peço às médicas todas, às enfermeiras todas, às educadoras de infância todas, porque essas têm contacto direto com o vírus diariamente, quer dizer, porque a criança é o principal fator residual do CMV. Pronto. Mas tipicamente o que acontece é o inverso, que é, nós só vamos detectar quando há lesão fetal. E a perspectiva aqui é eventualmente detectá-los. Provavelmente estamos a falar num futuro, daqui a 20 anos, isto ser uma norma a aplicar, não é? Mas o que vai acontecer é nós detectarmos o grupo de risco e nessas investirmos eventualmente no tal valociclovir durante a gravidez para evitar que haja a progressão da doença. O que nos acontece agora é que nós diagnosticamos os fetos com doença e vamos diagnosticar para trás, CMV positivo. Pronto. Se me dizem assim, ok, não sabemos nada, a senhora tem 14 semanas, justifica-se pedir? Se for negativo, tudo bem. Se for positivo, vocês vão ter que fazer um teste de avidez. E o teste de avidez vai-vos dizer que ocorreu há mais de 12 semanas, o que quer dizer que pode já ter acontecido na gravidez e vocês ficam na mesma, ou há menos de 12 semanas. Portanto, a proposta sincera é ou é pedida numa fase muito precoce da gravidez, ou se calhar faz mais mal que bem, porque se não foi imune, se depois é uma avidez, vai causar um dano tremendo psicológico, sem mais nada. Ácido úrico. Todos os obstetras pedem ácido úrico. Pronto. Mais uma vez, talvez por defeito profissional, não é? Nós estamos muito orientados para a doença hipertensiva da gravidez. E o que eu acho é que há uma baixa alerta na comunidade médica em geral, seja cuidados de saúde primários, seja obstetras na privada, obstetras fora do hospital, para a detecção precoce das mulheres com este risco. Principalmente porque, por exemplo, na norma é totalmente ausente qualquer comentário sobre o rastreio bioquímico do primeiro trimestre, que neste momento é um marcador fulcral de doenças de risco de doença hipertensiva, por exemplo. E é totalmente ausente da norma. E nós, o que é que fazemos? Muitas das coisas que vocês nos veem pedir-vos é provas pré-concepcionais, ácido úrico, AST, ALT, LDH, porque nós precisamos ter uma base. A doença hepática da gravidez transitória e
que não vai dar lesão nenhuma, uma das principais causas é hepática. Colestase da gravidez, doença hipertensiva da gravidez, hepatotoxicidade por fármacos, dos quais o mais comum é o Folifer, ou outro ferro, passa a expressão, desculpem, disse uma marca, sulfato ferroso, mas qualquer um deles pode dar lesão, não é só o Folifer, é só porque é o que eu uso mais, efetivamente. Basta dizer ferro. Alfa-metildopa, que é usada na hipertensão, é lesiva para o fígado. E, portanto, para nós é muito importante ter uma noção da função hepática base, que para vocês, na maioria dos casos, vocês conhecem. Porque a doente já é vossa doente, vocês já sabem que é tudo normal, mas nós não sabemos. E muitas vezes é esse o motivo pelo qual nós pedimos numa fase pré-concepcional ou no primeiro trimestre. O ácido úrico é por causa da hipertensão, não há nenhum... vírus da hepatite C, e por exemplo há aqui uma colega também a perguntar se faz sentido numa mulher vacinada pedir o antígeno HBS. Não. Podemos escrever só vacinada, porque hoje em dia o que a comunidade científica nos diz é que se houver uma infecção numa mulher vacinada, a partir da memória imunológica. Pronto. Agora, hepatite C. Na gravidez, nós não vamos fazer terapêutica nenhuma a uma grávida com hepatite C. A via de parto não vai mudar, a conduta obstétrica não vai mudar. Pronto. Para que é que serve a hepatite C na gravidez? Para aproveitar um momento em que há uma série de análises para detectar doenças com mulheres com hepatite C crónica que pós-parto podem ter uma vigilância. Portanto, neste momento, por exemplo, nós, no meu hospital, todas as grávidas têm uma hepatite C, um dosamento de hepatite C, se for positiva é referenciado imediatamente à gastroenterologia só para haver um primeiro contacto. E elas depois são avaliadas pós-parto. Enquanto, por exemplo, a hepatite B é motivo de tratamento durante a gravidez, certo? Dependendo da carga viral, dos antecedentes obstétricos, nós tratamos com lamivudina e com interferon, há tratamento para se fazer durante a gravidez e com tenofovir e com isso tudo. Portanto, a hepatite B nós oferecemos alguma coisa. Okay. A hepatite C não consta desta norma porque efetivamente não se vai oferecer nada de diferente. Serve apenas para identificar um grupo de risco para ser tratado posteriormente. Ok. E havia outra coisa qualquer. Acho que daquelas... Provas da coagulação. É assim, depende do hospital. O que acontece na maioria dos hospitais é a equipa anestésica exige provas de coagulação com menos não sei quanto tempo até ao parto. Por exemplo, no meu hospital não se exige, a não ser que haja história conhecida de discrasia hemorrágica ou haja uma trombocitopénia. Vocês vão de reparar, as plaquetas descem ao longo da gravidez e às vezes no fim descem para valores diagnósticos de trombocitopénia e muitas vezes são só gestacionais. Mas nessas mulheres habitualmente pede-se a prova de coagulação. Pronto. Outra coisa que eu queria dizer, desculpem lá já agora, que são a pesquisa dos anticorpos irregulares. Também está aqui uma pergunta sobre isso. Pronto, a pesquisa dos anticorpos irregulares. Nós tipicamente pesquisamos o AB0 e o RH, não é? E estamos todos treinados para RH negativo, ver se o cúmulo indireto é positivo ou negativo, todos. Mas existem um sem número de anticorpos irregulares eritrocitários que lesam o feto. Pronto. Existe um outro problema que se prende com uma série de coisas que nós devíamos discutir e às vezes não discutimos, que é onde é que as mulheres fazem os exames. A maior parte destas pesquisas de anticorpos irregulares são feitas em laboratórios que nunca vão diagnosticar um anti-E, um anti-Kel e um anti-C. Nunca. Vão-nos sempre dizer teste de cúmulo indireto negativo porque só vão pesquisar o anti-D. O nosso objetivo era apanhar os outros, o anti-C, o anti-K, para nessas mulheres oferecer uma vigilância diferente, porque efetivamente essas são as mulheres que têm risco de anemia fetal. Pronto. E a falha para mim desta norma é o rastreio bioquímico, que é uma falha tremenda. Rastreio bioquímico? Do primeiro trimestre. Refere-se às transaminases já? Não, refiro-me ao PAPEI e à beta-HCG e à HCG livre. O PAPEI não é comparticipado pelo Estado, não é comparticipado por nenhuma seguradora. Rastreio bioquímico pré-natal. Pré-natal, sim, do primeiro trimestre, que é francamente superior ao segundo trimestre, que associado à ecografia nos dá uma aflição do risco obstétrico enorme, em termos de restrição de crescimento, patologia hipertensiva e não só as cromossomopatias, permite-nos diminuir imenso o número de amniocenteses que nós poderíamos propor, ou aumentar nos casos em que não iríamos propor, e não está regulamentado. As discussões que nós temos tido com a DGS dizem que eles estão a tentar que isso seja feito em centros laboratoriais centrais, que tenham uma série de exames, mais de 1000 ou mais de 2000 ano, para os valores serem padronizados. E por isso é que eles decidiram não participar, por exemplo, do PAPEI, que é ao contrário de outros exames, e há uma coisa que acontece na medicina geral e familiar, que é, alguns de vocês pedem o rastreio do primeiro trimestre, e vêm-vos
PAPEI, unidades internacionais por mililitro. E vocês olham para o lado e veem idade estacional, valor de referência tal. Isso não é o rastreio. E vocês dizem, é negativo. Porque o resultado, se vocês agarrarem naquele resultado absoluto e forem ver o valor de referência, é normal. Mas isso não é o cálculo do risco. E, por exemplo, esses laboratórios, a meu ver, não devia ser possível apresentarem porque na prática eles estão a cobrar o exame, estão a dar uma informação que falsamente tranquiliza. Exatamente. E que não é verdade, porque aquilo depois é convertido numa unidade diferente, que só programas orientados para fazer a ecografia do primeiro trimestre, aqui que o nosso colega vai falar, é que conseguem converter. Portanto, eu olho para aquilo e também não faço ideia se aquilo é um valor muito negativo, muito positivo, porque tem que ser convertido nos múltiplos da mediana. E é esse valor, em conjunto com a idade, com outros fatores, é que vão dar o risco. Portanto, muitos de vocês ficam falsamente descansados e, na prática, na minha opinião, é má prática darem-lhes aquele valor. Portanto, na prática, eles fizeram o cálculo fizeram a decisão de um valor, nós achamos que o risco é negativo e aquilo não é, risco, não é informação clínica absolutamente nenhuma. Varia se a gravidez for gemelar, se a senhora for negra, se fumar, se for uma fertilização, o cutoff não é o mesmo. Também, que é outra coisa. Temos aqui muitas perguntas mesmo. Com um comentário da Salomé. Qual a sua opinião quanto ao facto de pedir TSH no primeiro trimestre, no sentido de rastrear o hipotireoidismo? Como relaciona isto com a recém-orientação sobre a suplementação de iodo durante a gravidez? Teoricamente, a TSH e a T4 livres já estão indicadas em mulheres com história de patologia tiroideia, com história de doença autoimune, com história familiar de patologia tiroideia, diabetes mellitus. Há muitas pessoas, quando se começou a fazer os estudos do iodo e o impacto do iodo na população portuguesa, que se começou a pedir de uma forma pré-concepcional a todas as mulheres. Pronto, vocês vão reparar que quase todos os grupos de casais inférteis têm uma avaliação da tiroide um bocadinho mais além da TSH e da T4 livre, porque inclui os anticorpos antitiroideus, porque existe uma correlação com a infertilidade. Mas não faz sentido, face às recomendações internacionais, fazer esse rastreio, nem pode fazer pré-conceição, só para ter uma noção da família, mas quer dizer, nem isso está totalmente indicado. A informação clínica subjacente à suplementação com o iodo tem a ver com um estudo multicêntrico efetuado em Portugal, em que se foi medir a iodúria nas grávidas e depois correlacionar. Nessa primeira fase percebeu-se que havia um déficit do iodo nas mulheres portuguesas e depois foi-se correlacionar as crianças dessas mulheres que foram rastreadas nessa mesma gravidez e parece haver um aumento do grupo de atrasos psicomotores. E uma vez que existe uma suplementação do iodo barata, decidiu-se suplementar desde a fase de pré-conceição até à amamentação. Portanto, o iodo classicamente está introduzido em todos os multivitamínicos à venda em Portugal. Não quero dizer asneiras, mas penso que na dose recomendada. Como todos sabemos, os suplementos vitamínicos não são comparticipados e implicam um custo acrescido à vigilância da gravidez, mas neste momento há a comercialização do iodeto de potássio que, juntamente com o ácido fólico, permite uma suplementação com estes dois oligoelementos são mais barata, mais fáceis para a grávida. Ok. O excesso em iodo não tem contraindicação? Mas à partida o iodo de 200 miligramas não tem... Só um bocadinho que os colegas não ouvem lá em casa. Temos aqui a nossa colega Glória Neto que perguntou se o excesso de iodo não tem contraindicação. Na gravidez, em princípio, não. Porque estamos a suplementar numa dose que não causa um excesso de iodo. Não é? Estamos a suplementar numa dose baixíssima, que são 200 miligramas por dia. Ok. Ofereço-lhe um copo de água. A Negila, há um bocadinho, falou nas recomendações internacionais. Realmente, nós, no fundo, temos a noção que, noutros países, muitas das recomendações de vigilância da gravidez são muito menos, digamos, intensiva na abordagem e até, por exemplo, daqui um bocadinho mais falar das ecografias, então aí existe mesmo uma diferença brutal, não é? E, por exemplo, temos aqui um colega que foi consultar as normas e as recomendações do NICE
e que escreveu, por exemplo, em relação ao routine screening do Streptococcus de grupo B, e diz o NICE, should not be routinely recommended, não deveria ser recomendado por rotina. E curiosamente também, segundo o que ele aqui escreveu, ele fez copy-paste, também, isto depois tinha a ver outra vez com a diabetes estacional, também o rastreio da diabetes estacional, usando a glicose em jejum, ou a glicémia ocasional, ou ainda a prova de tolerância à glicose, ou ainda a glicosúria, não deveriam ser efetuados como rastreio da gravidez. Quer comentar um bocadinho esta diferença que existe entre as diferentes? Existem imensas diferenças. Portanto, a primeira, para não ser só da diabetes, a primeira pergunta era sobre? Sobre os streptococcus do grupo B. Pronto, os streptococcus do grupo, melhor, introdução. Beta-hemolítico. Introdução. Nós não temos todos a mesma concepção de perda fetal. Ponto número 1. Não temos todos... Culturalmente, país, é isso que não aceitamos todos a deficiência. Não aceitamos todos os atrasos psicomotores. Não aceitamos todos os eventos que podem ocorrer intraparte. Se nós formos estudar os países nórdicos da Europa não induzem gravidezes prolongadas a não ser depois das 42 semanas, não internam bolsa-rotos a não ser que haja febre, não fazem vigilância da gravidez como nós, em termos ecográficos e mesmo em termos laboratoriais. Têm uma gravidez muito mais natural, mas têm a maior taxa de mortalidade fetal e neonatal do mundo, quase. Não é do mundo, mas da Europa é, francamente, a Holanda, por exemplo, tem uma das, se não é a primeira, é a segunda taxa de mortalidade neonatal. Portugal é das taxas mais baixas, é dos sítios onde os cuidados perinatais são, ou melhor, se refletem mais na diminuição das taxas de mortalidade. E nós não temos culturalmente a aceitabilidade para a perda, para o mau funcionamento ou para o risco. Não temos, não é? Se nós dissermos a uma grávida que está bem, vai contar os movimentos, já, nós sabemos que se ela tiver 9 vai à urgência e deve ir, não é? E deve ir, mas a maior parte dos casos está tudo bem, não é? Mas se não tiver bem e afinal mexeu 11 e nós dissemos 10, aquilo dá logo uma carga de trabalho. Portanto, nós não temos a mesma concepção de perda do que o resto do mundo, não é? Normas e, portanto, Streptob, voltando agora ao Streptob. O Streptob, recentemente as normas da NICE, essas normas são, por acaso não são recentes, estas são para aí de 2011, as recentes são a da diabetes mesmo, que saíram agora em em setembro ou em agosto de 2013. O Streptob, a NICE não recomenda, as britânicas começam a duvidar, mas a verdade é que a introdução desta pesquisa diminuiu drasticamente os casos de meningite e de internamento por sepsis neonatal, dos quais o Streptob era o principal agente em Portugal. Neste momento, efetivamente, não é, mas por fruto de um rastreio, não é? Eu acho que, não sei se interfere assim tanto ou lesa tanto a mulher fazer aquela pesquisa daquele estado vaginal, quando há 3 anos faziam todos os trimestres um estado vaginal, que não servia para grande coisa. Não é? Há pouco tempo fazia parte dos exames complementares a pedir um estudo microbiológico do estado vaginal no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Quando na realidade... Há pouco, antes da implementação destas normas, era suposto fazer-se. Não serve para nada. Nós não fazíamos. Os cuidados de saúde primários. Mas faziam. Nós fazíamos. E, pelo menos na região da maternidade, fazíamos. Na Zona Norte, e serve para pouco. Se a mulher não tiver fator de risco, ter uma vaginose assintomática não é para tratar. Claro. Não é? Ter uma cândida assintomática não é para tratar. Portanto, faça uma modificação de fazer 3, para fazer um vaginal e anal. Vou sublinhar. E anal, vaginal não chega. 80% dos streptobis são retais. Pronto. E aí, muitas vezes, vocês pedem. E aqui é outra luta com o laboratório, que a Zaragatou podia ser a mesma, mas se forem 2, cobram 2. Falando bem português. É assim, nós nos hospitais, com uma Zaragatou, fazemos o mesmo estudado. Tipicamente nos laboratórios exigem 2 pedidos, o vaginal e o anal, quase em linhas separadas, porque vaginal e anal não conta,
é um bocadinho verdade. Vocês provavelmente pedem muitas vezes vaginal e anal e vem-vos o resultado vaginal. Nós no hospital repetimos. Isso sim é um excesso de invasão à mulher, não é agradável, é um excesso de custos desnecessariamente. Diabetes. Ok. Normas de diagnóstico de diabetes. Se formos agarrar em todos os países da Europa ou todas as sociedades internacionais que têm normas publicadas para a diabetes, a grande maioria não tem a glicemia em jejum. A grande maioria neste momento tem a PTGO de 75 gramas com 0,1 e 2 às 2 horas. Existem sociedades, nomeadamente a americana, que mantém a pesquisa com o O'Sullivan e com a PTGO. Se nós formos ver populações de alto risco, por exemplo, Nova Zelândia, Índia, Austrália, etc., fazem uma PTGO às 15 semanas, 75 gramas, porque têm uma taxa de diabetes elevadíssima, não é? Portanto, as normas, eu acho, também têm sido adaptadas à população em questão. Por exemplo, a China, eu lembro-me de um congresso internacional, os chineses diziam, é impensável, pôr uma glicemia em jejum no primeiro trimestre de 92, nós morremos, vão haver um aumento enorme, só temos diabéticas no hospital. E eles, a Sociedade Chinesa de Obstetrícia, não incluiu a glicemia em jejum, faz só PTGOs, mas esteve a estudar, as inúmeras grávidas, todas fizeram glicemia em jejum no primeiro trimestre, e, por exemplo, na China, elas têm valores mais baixos ainda do que a comparação com alguns trabalhos europeus de glicemia. Também é engraçado, se nós formos comparar, fazer estudos observacionais da glicemia em jejum no primeiro trimestre nas diferentes populações, o padrão de glicemia não é semelhante em todas e se calhar aqui pode fazer sentido um 92, na China fazer um 70. Também temos que admitir que há aqui uma certa... Não é? Estamos a falar de uma área em que não podemos usar e não conseguimos usar a grande maioria das vezes o padrão normal da evidência científica que usamos. Ou seja, normalmente quase nenhuma comissão de ética autoriza, por exemplo, um estudo randomizado em pegarmos e daí, se calhar, até era muito difícil pegarmos em 500 grávidas e fazer só uma ecografia, pegar em 500 e fazer 3 ecografias e ver se isso traz diferença no impacto e resultado dessa gravidez. Mas a verdade é que isto nunca foi feito. E quem diz para as ecografias, diz para todos estes rastreios. Mas, por exemplo, a ecografia, o caso extremo na Europa, eu penso que é o Reino Unido. Não diga já. Porque agora vamos ouvir o Luís, que vai falar das ecografias, senão tiramos o espaço. É justo. Está bem? Além disso, deve estar cansado, eu tenho que deixar descansar um bocadinho, porque temos aqui muitas perguntas. Eu até peço desculpa aos colegas, porque hoje vai ser difícil eu conseguirmos responder a todas as questões que vocês estão a colocar. Por um lado, porque realmente há comentários muito pertinentes, mas que realmente são de difícil resposta por este motivo, porque realmente o nível de evidência que a gente consegue obter, ainda estamos numa área em que muitas das recomendações vêm realmente muitas vezes por estudos observacionais e muitas vezes depois por reuniões de consenso e recomendações de comissões, digamos, de peritos. O maior exemplo são os medicamentos. Vocês têm noção que o único medicamento de classe B é o paracetamol, de todos os que nós usamos na gravidez. Não é? Okay. E depois nós temos muitas reticências em alguns medicamentos. Porque são classe C. Está bem, mas o outro que usa é classe C e não se importa. Este que é novo porque é classe C é que se importa, não é? Nos medicamentos é logo a primeira, só o paracetamol é que é classe B. Em rigor não poderíamos fazer mais nada e nós fazemos milhares de coisas, quer dizer, não é? Muito bem. Vamos então passar agora à última norma e depois vamos tentar recuperar o maior número possível das vossas questões. Vai falar então o nosso colega Luís Monteiro. Força.